A chuva caía sem pressa sobre a pequena rodoviária da cidade. Sentada em um banco de concreto, Helena segurava a barriga de 7 meses enquanto observava as pessoas entrando e saindo, cada uma seguindo seu destino. Ela não tinha para onde ir. Na mochila havia apenas algumas roupas de bebê que ela mesma havia costurado durante a gravidez. Na bolsa, restava um pouco mais de R$ 50. E no coração, apenas medo. Até poucos meses antes, Helena acreditava que sua vida estava finalmente tomando um rumo. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa, dividia um apartamento simples com um namorado e sonhava em montar uma família. Mas bastou contar sobre a gravidez para que tudo desmoronasse. Marcos, o homem que dizia mala, desapareceu 2 dias depois da notícia. Primeiro vieram as desculpas. Depois, as mensagens ficaram cada vez mais raras. Até que um dia ele simplesmente bloqueou seu número. Sem explicações. Sem despedidas, sem olhar para trás. Helena tentou continuar. Passou noite chorando escondida para que os colegas de trabalho não percebessem. Mas o estresse afetou seu rendimento. A empresa passava por dificuldades financeiras e ela acabou sendo demitida. Agora, desempregada e sem conseguir pagar o aluguel, recebeu uma ordem de despejo. Em menos de uma semana perdeu o emprego, a casa e o homem que prometera estar ao seu lado. Naquele banco da rodoviária, ela repetia para si mesma: eu só preciso proteger meu filho. Nada mais. Enquanto enxugava discretamente as lágrimas, ouviu uma voz conhecida. Helena, ela levantou os olhos. Era Dona Célia, uma senhora de cabelos completamente brancos que havia sido vizinha de sua avó muitos anos antes. As duas não se viam fazia quase uma década. Dona Célia sentou ao seu lado. Minha filha, o que aconteceu? Helena tentou sorrir, mas não conseguiu. Em poucos minutos contou toda a história. A gravidez, o abandono, o desemprego, o despejo. Quando terminou, Dona Célia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois abriu lentamente sua bolsa. Retirou um envelope amarelado. Eu estava justamente procurando você. Helena estranhou. Procurando por mim? Sim. Por quê? A senhora respirou fundo. Seu Antônio faleceu há 2 semanas. Helena demorou alguns segundos para lembrar daquele nome. Seu Antônio era um senhor muito reservado. Morava sozinho em um sítio afastado, onde quase ninguém ia. Ele era primo distante de sua avó. Depois da morte dela, praticamente perderam contato. Antes de morrer, ele deixou isso para você. Helena abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia apenas uma escritura antiga e uma carta escrita à mão, com letras tremidas. Se esta carta chegou até você, significa que minha hora finalmente chegou. Talvez você nem se lembre de mim, mas eu nunca esqueci da bondade de sua avó. Quando todos viraram as costas para mim, foi ela quem levou comida até minha casa. Foi ela quem me tratou como família. Não tenho filhos, não tenho irmãos. E decidi deixar meu sítio para a única pessoa que ainda carrega o sangue daquela mulher extraordinária. Não espere riqueza. A propriedade está velha, abandonada, mas acredito que ainda exista vida naquele lugar, assim como acredito que ainda exista esperança para você. Helena terminou de ler com os olhos completamente marejados. Ela nunca imaginaria receber qualquer herança, muito menos um sítio. Onde fica esse lugar? Perguntou. Dona Célia respondeu. Cerca de 40 quilômetros daqui. Quase ninguém passa por lá. A casa está precisando de muitos reparos, mas pelo menos você terá um teto. Naquele instante, Helena percebeu que Deus talvez estivesse abrindo uma pequena porta. Não era a vida que sonhava, não era conforto, não era segurança, mas era uma chance, e ela precisava agarrá-la. Na manhã seguinte, embarcou em uma velha caminhonete de mudanças levando tudo que possuía. 2 malas, um colchão usado, algumas panelas e um berço desmontado que ganhará de doação. Durante o trajeto, observava a cidade ficando para trás. Os prédios deram lugar às plantações. Depois vieram estradas de terra, árvores, mata fechada, até que o motorista apontou para uma porteira caída. É aqui. Helena desceu lentamente. O lugar parecia esquecido pelo tempo. A cerca estava quebrada. O mato passava da cintura.
O telhado tinha vários buracos. As janelas estavam tortas. E parte da varanda havia desabado. Ela ficou alguns segundos imóvel. Talvez tivesse cometido um erro. Talvez aquele lugar fosse impossível de recuperar. Mas então colocou as mãos sobre a barriga. O bebê chutou levemente. Ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Nós vamos conseguir, mesmo sem acreditar completamente nas próprias palavras. Empurrou a velha porteira. Ela rangeu alto, como se não fosse aberta havia anos. Cada passo levantava poeira. Quando finalmente alcançou a porta principal, encontrou algo inesperado. Um pequeno vaso com flores recém-regadas. Helena olhou em volta. Não havia ninguém. As flores estavam vivas. Alguém estivera ali recentemente. Seu coração acelerou. Quem poderia estar cuidando daquele sítio abandonado? Ela girou lentamente a maçaneta. A porta abriu com um longo estalo. E antes mesmo de entrar, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Ela congelou. Não estava sozinha. Helena ficou imóvel na porta, com a mão ainda na maçaneta. O barulho veio outra vez. Um arrastar lento, como se alguém estivesse movendo um móvel pesado no andar de cima. O coração dela disparou. A casa cheirava madeira antiga e terra úmida. A luz da tarde entrava pelas frestas do telhado, desenhando faixas douradas sobre o chão coberto de poeira. Ela deu um passo para trás. Talvez devesse voltar para a estrada e pedir ajuda. Mas o motorista da mudança já havia ido embora e o sinal do celular desaparecera a quilômetros. Helena respirou fundo e apertou a barriga. Calma, meu amor, sussurrou para o bebê. O silêncio tomou conta da casa por alguns segundos. Então, um rangido ecoou na escada. Leito. Pesado. Helena procurou algo para se defender e encontrou apenas um cabo de vassoura encostado na parede. Segurou-o com as duas mãos, embora soubesse que aquilo dificilmente a protegeria. Os passos desceram mais um degrau, e mais um, até que uma figura apareceu na penumbra. Era um homem alto, de barba grisalha e roupa simples de trabalho. Trazia um chapéu de palha amassado nas mãos e parecia tão surpreso quanto ela. Os dois se encararam por um instante interminável. — Quem é o senhor? Helena perguntou, tentando manter a voz firme. O homem ergueu as mãos, mostrando que não representava ameaça. — Desculpe, moça. Não queria assustar. Ele desceu o último degrau devagar. — Meu nome é Miguel. Eu cuidava do sítio do seu Antônio. Helena não abaixou o cabo de vassoura. Cuidava quando dava. Eu moro no sítio vizinho, a uns 2 quilômetros daqui. Depois que seu Antônio ficou doente, vinha trazer comida, consertar alguma coisa e regar as flores da entrada. Então eram dele as flores recém-regadas. Miguel observou a barriga dela e seu olhar endureceu, não de desconfiança, mas de preocupação. O senhor Antônio comentou que tinha deixado a propriedade para uma parente da dona Alzira. Não imaginei que chegaria tão cedo, e muito menos nessas condições. Helena sentiu o rosto esquentar. Devia parecer exausta, abatida, perdida. E estava. Eu não tinha outro lugar para ir, admitiu. Miguel assentiu em silêncio, como se entendesse mais do que ela dizia. Ele pegou uma lanterna sobre a mesa e apontou para o teto. Antes de qualquer coisa, não durma no quarto da frente. A chuva da semana passada abriu um buraco enorme no telhado. O quarto dos fundos ainda aguenta. Helena finalmente relaxou os ombros, desbaixou o cabo de vassoura. Miguel ajudou a descarregar as malas e o colchão. Trabalhou sem fazer perguntas, apenas indicando onde o piso era mais seguro e quais portas emperravam. Quando abriram o quarto dos fundos, Helena encontrou algo inesperado. O cômodo estava limpo. A cama de madeira havia sido coberta com um lençol branco e uma janela aberta deixava entrar o cheiro do campo. Fui eu quem arrumou, explicou Miguel. Achei que a herdeira pudesse aparecer um dia. A simplicidade daquele gesto quase fez Helena chorar. Enquanto ele montava o berço, ela observou as mãos calejadas encaixando as peças com cuidado. O senhor não precisava fazer isso. Precisava? Sim. Seu Antônio me pediu. Ele tirou do bolso uma pequena chave de ferro. Disse para entregar quando você chegasse. Helena pegou a chave, pesada e fria na palma da mão. Do que ela é? Miguel hesitou. Do celeiro velho, lá atrás. E por que estava com o senhor?
porque seu Antônio mandou que ninguém entrasse lá depois da morte dele. Nem eu. O vento soprou do lado de fora, fazendo a janela bater. Helena olhou para a chave e sentiu um arrepio. O que tem no celeiro? Miguel desviou o olhar para a porta. Não sei. Para ser sincero, nunca tive coragem de descobrir. Naquela noite, depois que Miguel foi embora, o sítio mergulhou em um silêncio profundo. Sem buzinas, sem vozes, apenas o canto dos grilos e o farfalhar das árvores. Helena deitou no colchão ao lado do berço vazio. O corpo doía da viagem e o bebê se mexia inquieto. Ela pensou em tudo que perderá. No apartamento, no emprego, em Marcos. Pela primeira vez, percebeu que não sentia mais raiva dele. Sentia apenas um enorme vazio. Levantou-se para beber água e, ao passar pela cozinha, notou uma fotografia sobre a prateleira. Era de sua avó, Alzira, muito jovem, sorrindo ao lado de um homem magro e tímido. Seu Antônio. Atrás da foto havia uma frase escrita à mão. Quem planta bondade nunca colhe solidão. Helena segurou a fotografia contra o peito. Talvez aquele sítio não fosse apenas uma herança. Talvez fosse um último agradecimento. Voltou para o quarto e finalmente adormeceu. Mas, no meio da madrugada, um som a despertou. Toque, toque, toque. Alguém batia na porta da frente. O relógio marcava 2h17. Helena sentou-se na cama, o coração acelerado. As batidas vieram de novo, mais fortes. Toque, toque, toque. Ela pegou a lanterna e caminhou lentamente pelo corredor escuro. Quando alcançou a sala, as batidas cessaram. O silêncio voltou. Com as mãos trêmulas, abriu a porta. Não havia ninguém. Apenas a noite, o vento e a lua iluminando o terreiro. Helena estava prestes a fechar a porta quando viu algo no chão. Um envelope pardo, ainda seco apesar da umidade da madrugada. Na frente, escrito com letras firmes. Para Helena, abra somente depois de entrar no celeiro. Ela ergueu os olhos em direção ao fundo do sítio. Lá, além do pomar tomado pelo mato, o velho celeiro se destacava sob a luz da lua. Por um breve instante, Helena teve a nítida sensação de que alguém a observava da escuridão. Helena permaneceu imóvel diante da escada. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. O barulho no andar de cima cessou por alguns segundos. Então, ouviu passos lentos descendo os degraus. Ela segurou um pedaço de madeira que encontrou próximo à porta, pronta para se defender, quando a figura apareceu. Porém, levou um susto. Era um senhor de cabelos grisalhos, chapéu de palha gasto e olhar tranquilo. Ele levantou as mãos imediatamente. Calma, eu não vou machucar você. Helena respirou fundo, ainda desconfiada. Quem é o senhor? Meu nome é Joaquim. Fui amigo do seu Antônio por mais de 30 anos. Ele explicou que, desde a morte do velho proprietário, passava pelo sítio todos os dias para alimentar as galinhas que restavam, cuidar das flores da varanda e garantir que ninguém invadisse a propriedade. Prometi que cuidaria de tudo até aparecer o verdadeiro dono. Helena baixou lentamente o pedaço de madeira. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu que não estava completamente sozinha. Nos dias seguintes, Joaquim voltou várias vezes. Consertou a cerca da frente. Ensinou Helena a tirar água do poço. Mostrou quais árvores ainda produziam fruta, e quais partes da terra eram boas para plantar. A notícia da chegada da nova moradora logo se espalhou pela pequena comunidade rural. Alguns vizinhos apareceram com doações. Uma senhora levou pão caseiro, outra trouxe roupas de bebê. Um casal apareceu com uma geladeira antiga, mas funcionando perfeitamente. Helena mal conseguia acreditar. Depois de tanto tempo sendo ignorada, finalmente encontrava pessoas dispostas a ajudá-la sem pedir nada em troca. Enquanto limpava um antigo armário da sala, encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás de uma gaveta. Dentro havia fotografias antigas. Em uma delas, reconheceu sua avó ainda jovem, sorrindo ao lado de seu Antônio. Havia também uma carta. Com mãos trêmulas, ela começou a ler. Se você encontrou esta caixa, significa que decidiu ficar. Quero lhe contar um segredo. Quando sua avó era muito jovem, este sítio quase foi tomado por dívidas.
Foi ela quem trabalhou ao meu lado durante meses para salvar estas terras. Nunca aceitou receber um centavo. Dizia apenas que um dia a vida devolveria toda aquela bondade. Talvez esse dia tenha chegado. Cuide deste lugar. Ele cuidará de você. Helena chorou, não de tristeza, mas porque, pela primeira vez em muitos meses, sentia que fazia parte de uma história maior. Algumas semanas depois, chegou o grande dia. As contrações começaram ainda antes do amanhecer. Joaquim correu para buscar ajuda. Os vizinhos se mobilizaram rapidamente. Levaram Helena até o hospital da cidade. Horas depois, nasceu um menino forte e saudável. Ela o chamou de Miguel. Quando voltou ao sítio com o bebê nos braços, encontrou uma surpresa. Os moradores haviam reformado a varanda, pintado a casa e construído um pequeno cercado ao redor do jardim. Sobre a porta principal havia uma placa de madeira. Nela estava escrito: "Bem-vinda ao seu novo lar." Helena não conseguiu conter as lágrimas. Meses passaram. Com muito trabalho, transformou parte da propriedade em uma pequena horta. Começou vendendo verduras na feira da cidade. Depois vieram os ovos das galinhas. Mais tarde, queijos produzidos pelos vizinhos em parceria. A renda crescia devagar, mas era suficiente para viver com dignidade. Certa manhã, enquanto organizava a banca na feira, um carro de luxo estacionou em frente. Dele desceu Marcos, o homem que a abandonara durante a gravidez. Ele caminhou até Helena, claramente constrangido. Eu fiquei sabendo de tudo. Queria conversar. Ela olhou para o filho, que brincava sorrindo perto da banca. Depois voltou os olhos para Marcos. Não havia mais mágoa, nem esperança, apenas paz. Você chegou tarde. Ele tentou insistir. Pediu perdão. Disse que havia cometido o erro. Prometeu mudar. Helena apenas sorriu. Quando eu mais precisei, quem esteve ao meu lado foram pessoas que nem tinham obrigação de me ajudar. Aprendi que família é quem escolhe permanecer. Sem esperar resposta, pegou Miguel pela mão e continuou atendendo seus clientes. Marcos permaneceu parado por alguns segundos. Depois entrou novamente no carro e foi embora. Dessa vez, para sempre. Anos mais tarde, o antigo sítio em ruínas havia se transformado em uma das propriedades mais bonitas da região. As árvores voltaram a produzir. A casa recuperou seu brilho. O jardim florescia em todas as estações. Miguel cresceu correndo pelos mesmos campos onde sua mãe um dia chegou apenas com 2 malas e um coração cheio de medo. Helena costumava sentar na varanda ao entardecer. Olhava o céu dourado e lembrava da carta de seu Antônio. Ela finalmente compreendia aquelas palavras. A herança nunca foi apenas a terra. Foi a oportunidade de recomeçar. Porque, às vezes, quando tudo parece perdido, a vida apenas está preparando o caminho para algo muito maior.